Olá, queridos e amados irmãos, boa noite. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui mais um dia para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é o nosso último tópico sobre esse ensino básico de crescimento espiritual. Ah, Daqui a algum tempo eu vou voltar com esse tema, mas de uma forma mais profunda, para nós entendermos um pouco mais profundamente sobre crescimento espiritual. Então, quero começar como a gente sempre começa, orando, pedindo proteção de Deus, pedindo que o Espírito Santo expanda o nosso entendimento aqui, que nós possamos crescer bastante na estatura do Filho de Jesus, no Filho de Deus, Jesus. Amém? Então vamos orar e logo depois eu compartilho o material e a gente começa. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Jesus, obrigado por nos lavar, por nos purificar com as tuas águas, Senhor Deus, as tuas águas de morte e vida. Obrigado por nos purificar com teu sangue, Senhor Deus, que foi derramado. Obrigado por nos purificar com o fogo do teu Espírito, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças te damos, te adoramos, te louvamos e te agradecemos. Senhor, como sempre peço, Jesus, nesta oração, nesta aula, expanda a nossa mente, Senhor Deus, neste lugar, que nós possamos aprender mais de ti, da tua palavra, em nome de Jesus, que nós possamos crescer a sua estatura e nos tornarmos e chegarmos a varão perfeito, Senhor Deus, na maturidade. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Deixa eu projetar minha tela aqui e a gente já começa. Bom, como eu disse aí, antes de nós começarmos na introdução, hoje é a nossa quarta aula sobre crescimento espiritual. Essas são aulas básicas sobre esse tema, tá? Hoje é a nossa última aula sobre essa aula básica. Daqui a um tempo eu vou voltar com esse tema de novo, mas de uma forma mais avançada, basicamente mostrando para os irmãos que o nosso crescimento, ele tem um presente, vamos dizer, né? Ele tem uma recompensa, essa é a melhor palavra, tá? Então, nós estamos nesse crescimento espiritual e, dependendo do nível que nós alcançamos, nós vamos alcançando as recompensas em Deus. Aquilo que algumas pessoas também chamam de galardão, a Bíblia também trata desse termo de galardão. Nós seremos galardoados pelas nossas obras, nós seremos galardoados pelo nosso crescimento espiritual, por aquilo que nós desenvolvemos para Deus, enquanto estamos aqui nesse corpo físico, tá? Então, nessas aulas básicas, nós estamos pegando exemplos, mostrando figuras de crescimento espiritual, como que nós podemos crescer espiritualmente. Hoje eu vou falar muito com vocês o que Deus provê para o nosso crescimento, tá? As ferramentas que Deus nos dá para nos ajudar a esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual. E daqui a um tempo eu vou esperar os irmãos digerirem esse material, digerirem esse estudo, e daqui a um tempo eu volto com ainda nesse tema de crescimento, mas de forma mais aprofundada, tá? Então, bom, nossa última aula sobre esse tema, nós somos da Igreja O Verbo, eu sempre gosto de comentar aqui, para quem não nos conhece, nós estamos localizados em Goiânia como igreja sede, temos uma filiação com uma igreja americana, tá? Totalmente americana, não é uma igreja brasileira que foi para os Estados Unidos, é uma igreja americana, nossa teologia é a teologia que se segue por lá. Essa igreja se chama Christ Gospel Church, e nós aprendemos muito depois dessa nossa filiação, principalmente nesse quesito e nesse ponto de crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Tivemos mais profundidade bíblica, mais respostas do que perguntas, né? Ou respostas para perguntas que tínhamos acerca das coisas de Deus, acerca das coisas da Bíblia, e tem sido um tempo de muito crescimento, de muito aprendizado, de coisas bíblicas que nós nem sonhávamos, né? Então, tem sido de verdade uma bênção que Deus preparou para nós. Nós temos uma unidade da nossa igreja em Uberlândia, alguns irmãos sempre participam conosco aqui para crescimento e desenvolvimento particular deles, então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês que são da nossa igreja, vocês que não são da nossa igreja, você que já é cristão, ou você que está buscando ser cristão, querendo se desenvolver espiritualmente, enfim, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa sala aqui de estudos. Bom, eu quero trazer uma introdução para vocês. Hoje nós vamos falar sobre
aquilo que Deus provê para nós, que nós podemos usar para o nosso crescimento espiritual, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu já quero começar dentro disso, explicando ali para vocês algumas coisas nesse sentido, tá? Aquilo que Deus fornece como elementos necessários para o nosso crescimento. Então, prestem bastante atenção. Essa aula será colocada no canal do YouTube da nossa igreja no decorrer dessa semana. Se você perder alguma coisa aqui, volta lá, anota, porque hoje é uma aula bem prática. Eu vou falar de coisas aqui que você provavelmente já conhece, mas quero tentar te mostrar isso de uma lente diferente, de uma visão diferente, para que, quem saiba, o seu entendimento se expanda, tá? Lutamos muito, nos esforçamos carnalmente. Deixa eu já pegar minha canetinha aqui, perdão. Tá aqui já. Carnalmente, porque não aprendemos nossas lições. Como, por exemplo, o lírio. Lembra que nós aprendemos com o lírio, né? Nós já aprendemos com o lírio, já aprendemos com a parábola da espiga, e já aprendemos com a parábola do semeador, tá? Então, são esses três exemplos nós já aprendemos sobre crescimento espiritual. Então, lembra, né? Foi a nossa, salvo engano, a nossa segunda aula, acredito que a nossa segunda aula nós falamos sobre o lírio. Nós tiramos várias lições daquele exemplo do lírio, né? Quando Jesus disse, observe como os lírios crescem, né? Então, nós aprendemos lá que o lírio permanece no mesmo lugar, que ele não sai do lugar onde ele foi colocado, que ele procura se desenvolver ali naquele lugar, que ele busca os recursos disponíveis para ele, né? E naquela aula, eu lembro que eu fui bem incisivo em mostrar isso para os irmãos, né? Não é o lugar que você está que não está te fazendo crescer, salvo algumas exceções. Mas isso depende mais de você e do seu relacionamento com Deus do que propriamente o lugar onde você está. Procura crescer aonde você está, onde Deus te colocou, na igreja onde você está, com o pastor que você está, né? Procura crescer aí, procura entender quais são os recursos disponíveis ao seu redor para que você possa crescer, para que haja crescimento espiritual em você, tá? Então, nós aprendemos nossas lições lá com o lírio, né, por exemplo, que simplesmente segue sua cabeça e cresce. Ou seja, o lírio segue a direção, né, aonde ele foi plantado, no lugar onde ele está, ele simplesmente segue a cabeça dele, a direção, né, dele, e ele cresce, tá? O apóstolo Paulo declarou, né, esse é um texto muito conhecido na carta aos Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Um pouquinho do contexto aqui, do que está acontecendo nessa carta, a igreja de Corinto era uma igreja dividida, né? Eu não sei se os irmãos vão se recordar. Então, alguns diziam assim, eu sou de Paulo, porque Paulo que pregou para mim, e eu acreditei no evangelho quando Paulo pregou para mim. Aí outros diziam assim, não, mas eu sou de Apolo, porque foi Apolo que pregou, né? Depois que Paulo foi embora e foi para Éfeso, Atos capítulo 19, a Bíblia diz que enquanto Paulo desceu as regiões mais baixas e chegou a Éfeso, Apolo estava em Corinto. Então, algumas pessoas diziam assim, poxa, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Foi Apolo que pregou para mim. Aí outros diziam assim, não, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro. Aí outros diziam assim, olha, eu não sou desses daí não, eu sou de Jesus, né? Então, a igreja estava dividida, né? E aí Paulo começa a trabalhar essa questão, Paulo começa a ensinar algumas coisas para essa igreja, e ele diz, olha, eu plantei, né, eu fui o primeiro a chegar aí na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto, melhor, Apolo regou, né, Apolo veio depois de mim, reforçou algumas coisas, mas, de fato, quem dá o crescimento, quem faz crescer, não sou eu, Paulo dizendo, né, não é Apolo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, quem dá o crescimento é Deus, tá? Então, observem, né? Deus deu, ou Deus fornece, ou Deus dá o crescimento. O crescimento é natural para o lírio, né? Pegando o exemplo lá da nossa primeira aula lá, nós pegamos o lírio lá como exemplo. Como vimos na lição 1, tá? É igualmente natural que os filhos de Deus cresçam. Se de novo, uma palavrinha condicional, se aprenderem essas poucas verdades básicas e simples. Então, veja, crescimento espiritual é um tema que ele é mais profundo na sua plenitude, sim, mas ele é formado também de coisas básicas, né?
Ele é formado através de lições simples, como a do lírio, por exemplo, que eu já ressaltei algumas coisas. São verdades básicas e simples que às vezes a gente olha assim e fala, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver, esse negócio é difícil demais, isso é muito complicado para minha cabeça, mas eu olho isso como meio que um tabu, sabe? Que as pessoas colocam um bloqueio mental, né? E elas não conseguem, às vezes, vencer esse bloqueio. Porque se você for analisar, nós estamos falando até agora de coisas muito, muito básicas, né? São coisas muito simples que nós podemos aprender, tá? Então, fiquei como introdução. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, tá? Nós pegamos o exemplo do lírio, que o lírio, ele segue a sua cabeça, né? Então, vamos ver o que Paulo escreve aos Colossenses. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Veja, sempre Deus está por trás desse quadro de crescimento. Mas percebam, novamente nesse versículo, vemos que o crescimento vem de Deus. Paulo está falando aqui para aqueles que haviam inflado suas mentes carnais e não estavam unindo-se à cabeça, ou seja, a Cristo, da qual todo o corpo recebe seu alimento e cresce. Se havemos de crescer com o aumento, né, de Deus, devemos permanecer em contato com nossa cabeça, com o nosso cabeça, Cristo Jesus. Então, às vezes, algumas pessoas não crescem, algumas pessoas não se desenvolvem porque simplesmente elas não estão unidas à cabeça. Veja que Paulo está escrevendo justamente, usando esse exemplo, Paulo está escrevendo justamente para pessoas assim, que estavam desconectas da sua cabeça. E se nós não estivermos conectados com o nosso cabeça, que é Cristo, não haverá crescimento espiritual. Então, nós precisamos, sim, receber boas palavras, boas pregações, pregações profundas, uma certa organização em tudo isso, sim, faz parte. Mas nós precisamos estar unidos à nossa cabeça. E o nosso cabeça é Cristo Jesus. Sem estar unido a Jesus, não haverá crescimento espiritual. Nós não poderemos crescer, porque não receberemos alimento que nos sustentará, tá? O crescimento vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós cresceremos se apegarmos à sua liderança, à sua mente, né? E deixarmos que ele nos guie. Então, perceba que nós estamos falando de coisas básicas aqui, simples. Eu não saí do básico e do simples ainda com os irmãos. Nós estamos falando de permanecer no local, olhar em o exemplo do lírio, olhar em nossa volta o que está disponível para nós crescermos, né? Nós estamos falando de estar ligado à cabeça, sempre procurar ligado à cabeça. E o que é estar ligado à cabeça? Estar sobre a liderança de Jesus, estar sobre o governo de Jesus, buscar sempre ter as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós ouvimos, debaixo da liderança e do governo de Jesus. Aonde está a liderança e o governo de Jesus, Kelvin? Aqui, na palavra. Nesta palavra tem toda a liderança, toda a lei, todos os preceitos, todos os comandos, todos os mandamentos, toda a governança, toda a vontade de Deus e vontade de Cristo, seu Filho. Aqui está o que nós temos que fazer e aqui está o que nós não temos que fazer. Então, se nós seguirmos os princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia nos ensina, se nós amarmos as pessoas, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, se nós de verdade vivermos com as pessoas, habitarmos no meio delas, estarmos com a liderança de Jesus sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, deixar com que ele nos guie, inevitavelmente, o crescimento espiritual irá aparecer, ou haverá crescimento espiritual, inevitavelmente, através disso. Por meio de Jesus Cristo, recebemos os seguintes suprimentos divinos para o crescimento espiritual. Veja o que Deus provê, veja o que Deus fornece, além de tudo isso que nós já falamos. Poxa, palavra, Jesus, sangue, água, fogo, tudo isso são substâncias que Deus nos fornece.
Nós já vimos o exemplo do lírio, nós já vimos o exemplo da espiga, nós já vimos o exemplo da parábola do semeador, e existem outros exemplos, e ainda Deus, Jesus, fornece para nós suprimentos divinos para nos ajudar nesse crescimento espiritual. Olha o tanto de coisas que Deus entrega para nós, gratuitamente, para que nós possamos crescer. Veja, Deus provê fé e amor, porque a fé que nós temos não vem de nós já estudamos sobre isso, tá? Perdão. Deus provê graça, Deus provê conhecimento e Deus provê alimento ou leite sincero, tá? É uma linguagem que Pedro traz para nós. Deixa eu tentar marcar aqui. Leite sincero. Essa é a linguagem que Pedro traz para nós. Então, hoje nós vamos estudar, e os irmãos vão ver que vai ser bem rápido, esses 4 pontos, tá? Que Deus fornece para nós, que Jesus, ele entrega esses suprimentos divinos para nós. Fé e amor, graça, conhecimento e alimento espiritual ou leite sincero, tá? Tudo isso é provisão de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos nos desenvolver, tá? Bom, a primeira delas, Deus provê fé e amor. Vamos entender isso. Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, ele estava falando de crescimento dos Tessalonicenses na fé e no amor ao escrevê-los, ou a escrever-lhes, né? Olha o que Paulo escreveu. Carta aos Tessalonicenses, primeira carta, tá? Esqueci de colocar aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Devemos sempre agradecer a Deus por vós, irmãos. Como é justo, porque a vossa fé cresce sobremaneira, ou seja, né, de forma grande, e o amor de cada um de vós é abundante, ou seja, uma palavra também que traz conotação de crescimento, né? O amor de cada um de vós é abundante uns para com os outros. Veja, agora há pouco eu citei que Deus ele nos dá muitas coisas, né? E ele nos dá o sangue do seu filho, as águas do batismo, que são as águas de morte e vida, né? As águas de morte e vida de Jesus, o fogo do Espírito Santo. E ele também nos dá a sua palavra, e na sua palavra está dizendo o seguinte: primeiro mandamento, existiam 613 leis, para quem não sabe, existiam 613 leis, tá? O Antigo Testamento é formado por 613 leis. Jesus vem e resume toda a lei. Uma pessoa chega e pergunta para ele, poxa, me fala aí sobre a lei, né? Sobre os mandamentos. Aí Jesus disse assim, olha, os mandamentos se resumem em 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, nós não temos que amar nada e nem ninguém acima de Deus, senão não vai haver crescimento espiritual. Se eu coloco algo ou alguém acima de Deus no critério de amor, eu não consigo crescer espiritualmente, porque eu estou indo contra um princípio estabelecido pelo próprio Deus no livro de Deuteronômio e Jesus reforça isso nos evangelhos, tá? Está registrado em Deuteronômio capítulo 6, salvo engano. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo como a ti mesmo. Agora, veja o que Paulo está destacando na igreja aos Tessalonicenses. Ele está dizendo que ele sempre agradece a Deus pelos irmãos tessalônicos, e é justo agradecer a Deus. Por que é justo? Ele vai explicar os 2 pontos. Porque a fé deles estava crescendo sobremaneira, então eles estavam desenvolvendo espiritualmente, eles estavam crescendo espiritualmente, porque se a minha fé cresce, é um claro sinal de que eu estou me desenvolvendo espiritualmente. Segundo ponto, o amor de cada um deles era abundante para uns com os outros, eles estavam cumprindo esse princípio, esse propósito. Eles estavam se amando, eles tinham comunhão. O amor deles era tão bonito que Paulo fez questão de destacar aqui nessa carta. E ele era um amor bonito e era também, ao mesmo tempo, um amor abundante. Então, veja, são princípios simples. Para você crescer espiritualmente, aqui tem um deles. Comece a amar as pessoas. Comece a amar o próximo como a você mesmo. Comece a se colocar no lugar das pessoas, né? Nós estamos aí no auge do Setembro Amarelo, né? Coloque-se no lugar de alguém, né? Então, comece a amar o irmão que
está do seu lado, comece a amar as pessoas da sua igreja, comece a amar as pessoas da sua família, comece a amar as pessoas do seu trabalho, comece a amar as pessoas. E isso servirá para nós como uma clara evidência de que nós estamos crescendo espiritualmente, de que nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, tá? Eu espero que eu esteja sendo claro para vocês. Deus fornece fé e amor. Se nos apegarmos à nossa cabeça, Cristo, ele suprirá a fé e ele também suprirá amor, ou seja, ele vai nos trazer fé e amor, tá? Daquilo que nós precisamos, da fé e do amor que precisamos. Não é algo pelo qual teremos que lutar. Veja que coisa interessante, ele vai nos dar, tá? Quando permanecemos onde ele nos coloca, lembra do exemplo do lírio? Que o lírio permanece exatamente aonde ele é colocado? Ele não se locomove, né? Quando permanecemos onde ele nos coloca, usamos o que ele provê. De novo, um princípio que nós aprendemos com o lírio, né? Nos alimentamos da doçura. Por que doçura? Lembra do significado da palavra graça? Tá? Daqui a pouco eu vou trazer de novo o significado dessa palavra, mas um dos significados da palavra graça que nós aprendemos aqui é doçura, tá? Então nós nos alimentamos dessa doçura de Cristo e descansamos em sua bondade. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós nos apegamos a essa cabeça, quando nós tomamos Cristo como a liderança, como o governo da nossa vida, quando nós permanecemos nele, nós nos alimentamos dessa doçura dele. Nós nos alimentamos das palavras doces que ele falou e que os evangelistas deixaram registrado nos evangelhos, tá? E com isso nós descansamos na sua bondade. O canal de comunicação será aberto e a fé e o amor poderão passar diretamente de Deus, através de Cristo, para nós, assim como acontece com o lírio. Se permanecermos nessa cabeça, a cabeça de Cristo é quem? Deus. O próprio apóstolo Paulo diz isso. E Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, tá? Então, essa nossa cabeça que é Cristo, se nós permanecermos nele, ele passará para nós, tá? De forma direta, né? De Deus, a fé e o amor que nós precisamos. Assim como o lírio recebe tudo o que ele precisa para crescer. E o próprio Jesus disse, veja como os lírios crescem. E Deus é que fornece o crescimento para eles. O próprio Jesus disse lá naquele texto que nós estudamos. Então, esses são segredos básicos. Eu disse que eu seria hoje bem prático, né? E estou tentando ser o mais prático possível aqui nas minhas palavras. Poderemos, então, exercer fé em relação às coisas pelas quais antes nos sentimos ansiosos e temerosos. Esse é um sinal de crescimento espiritual. Quando nós passamos por situações que outrora nós já havíamos passado, e no passado nós nos sentimos ansiosos, temerosos, com medo e um tanto de coisa, se agora nós estamos exercendo a fé e estamos passando por essas situações tendo fé, isso é um sinal que estamos crescendo espiritualmente, tá? Em vez de odiar e recuar em certas situações, encontramos o amor de Jesus enchendo nossos corações e nos dando graça e força para enfrentar o que antes evitávamos. Na mesma linha da fé, se agora, diante dessas situações que nós odiávamos passar, que nós não queríamos passar por certas situações, que nós não queríamos enfrentar certas situações, muito pelo contrário, nós recuávamos, nós desistíamos, e agora nós enfrentamos, nós encontramos o amor de Jesus enchendo nossos corações, né? Com graça e força para enfrentar isso, ao invés de recuar, ao invés de evitar certas situações, é uma clara evidência que nós estamos crescendo espiritualmente. Por quê? Por conta da fé e por conta do amor que foi fornecido, que foi provido por Deus para nós, para que nós possamos tomar posse disso, tá? Em nome de Jesus, crescer, nos desenvolver espiritualmente e enfrentar essas situações. Enfrentar aquilo que antes nós recuávamos, tá? O apóstolo Paulo nos disse que a esperança aumenta quando a fé aumenta, tá? Então nós precisamos, primeiro, crescer em fé, nos desenvolver esse nosso lado, e isso é crescimento espiritual, para que quando nossa fé
seja aumentada, a nossa esperança também seja crescida. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Não vos gloriando, não nos vangloriando de coisas sem nossa medida, isso é, dos trabalhos de outros homens, mas tendo esperança quando a vossa fé se multiplicar, de que seremos abundantemente engrandecidos por vós, segundo o nosso governo. Então, veja, Paulo claramente está dizendo que a esperança aumenta quando a nossa fé se multiplica. E o que é multiplicar, se não é aumentar, se não é crescer, né? Então, veja, Deus fornecendo fé e amor para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente, tá? Ponto 2. Deus provê graça. E hoje eu quero te fazer enxergar algo um pouquinho mais além, nada do que a gente já não tenha falado aqui em outras aulas, mas um pouquinho mais além do que aquela velha situação. A graça é o favor imerecido. E eu não estou dizendo que não é, tá? Graça, de fato, significa ou representa um favor que nós não merecíamos e Deus veio e nos concedeu através do seu Filho, chamado Jesus, tá? Então, graça é isso. Não merecia, Deus deu. E nós podemos enxergar graça não só no Novo Testamento, mas também no Antigo, tá? Por exemplo, Adão não trabalhou para estar no Éden, nas delícias de Deus. Adão não merecia estar ali, mas Deus, por graça, colocou ele lá dentro. Então, veja, é um favor que Deus fez para ele, da qual ele não merecia, não tinha meritocracias. E temos N exemplos também, tá? Eu não estou dizendo que no tempo do Antigo Testamento vivia-se na graça, porque, de forma bem categórica, os evangelistas dizem, principalmente João, e a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus, tá? Então, nós vivemos agora um tempo de graça, tá? Um período de graça, de favor imerecido. Mas eu quero trazer o significado dessa palavra aqui para que você possa entender com uma lente um pouquinho diferente, de um outro ângulo, essa palavra graça, e Deus provê essa graça para nós, para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer espiritualmente. Se há algo de que precisamos como cristãos, é crescer em doçura, tá? E por que doçura? Você já vai entender. Pois, às vezes, todos nós somos mal educados e até mesmo hostis, ou até desrespeitosos, tá? Deixa eu ler aqui, já vou explicar, senão eu vou antecipar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse versículo é muito conhecido por todos os irmãos. Mas, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele a glória, agora e para sempre. Amém. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus, tá? Graça e conhecimento de Jesus. Veja, anota isso, ó. Guarda essa palavrinha. Doçura, não ser mal educado, não ser hostil, não ser desrespeitoso. Graça tem tudo a ver com isso, tá? Como? Quando você entende o significado da palavra grega, que se traduz como graça, tá? A palavra graça, como é definida no léxico, ou seja, dicionário ou concordância, aqui nós usamos a concordância strong, tá? Esse é um léxico ou uma concordância bíblica, tá? Um dicionário que foi exclusivamente montado e formado para explicar as palavras que estão na Bíblia, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento, escrito de forma original. Mas existem inúmeras Bíblias escritas no Novo Testamento em hebraico. E é muito importante os irmãos começarem a estudar também o Novo Testamento em hebraico, para que você ainda compreenda ainda mais o Antigo Testamento, tá? Então, veja, o significado desta palavra graça, olha, doçura, amabilidade, graça de falar, boa vontade, benignidade, influência divina sobre a alma. Esta palavra graça, utilizada por Pedro, a palavra grega utilizada por Pedro aqui neste texto, significa doçura, amabilidade, graça de falar, boa vontade, benignidade, influência divina sobre a alma. Então, veja, vou voltar nesse slide. Se há algo de que precisamos como cristãos, é crescer em doçura, crescer em amabilidade,
crescer em graça de falar, boa vontade, benignidade. Quantas vezes somos mal educados? Quantas vezes somos desrespeitosos? Quantas vezes não temos doçura no falar? Quantas vezes somos hostis? E me desculpe aqui os irmãos, mas muitas das vezes com o microfone na mão. O microfone é um perigo. Nós temos que tomar muito cuidado. E eu falo por mim também. Nós temos que tomar muito cuidado quando temos o direito da fala. Quando existe um grupo que está concentrado em nós, quando existe um grupo que deposita toda a sua atenção em nós, e nós estamos com o direito da fala, e estamos falando, e estamos ensinando as pessoas, e estamos pregando para as pessoas, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus, ele foi muito doce na sua fala. Jesus foi agressivo em alguns momentos na sua fala? Agressivo no sentido de ser mais duro? Sim, em alguns momentos, sim. E isso tem que ser aplicado em alguns momentos, mas não deve ser uma regra. Isso deve ser uma exceção. E, de novo, eu estou falando e estou me ouvindo. Nós temos que procurar ser doces no falar, amáveis, graça no falar, falar com boa vontade, falar com benignidade. Benignidade, inclusive, é uma das características dos 12 frutos do Espírito que nós temos que produzir. Quantas vezes somos desrespeitosos na nossa fala, mal educados, grossos, tratamos as pessoas com uma fala grossa, né? Então, nós temos que crescer também nesse ponto. E Deus nos fornece essa graça. Poxa, está aqui na Bíblia, está aqui na palavra, Jesus sendo doce com as pessoas, Jesus tendo amabilidade, a Bíblia diz em João, esse texto é maravilhoso, e eu tenho estudado muito sobre esse texto, quando João diz assim, olha, e ele habitou entre vós. Jesus habitou durante 30 anos no meio das pessoas, para depois começar seu ministério, para depois ser visível para as pessoas. Veja, ele habitou 30 anos no meio das pessoas, sendo doce, sendo amável, com boa vontade, com benignidade, exercendo influência divina sobre as pessoas. Então, nós, como cristãos, nós precisamos nos atentar a esse ponto. Crescer espiritualmente também significa ter doçura no falar, tratar bem as pessoas, não ser mal educado, não ser desrespeitoso, crescer em doçura. Isso é muito importante, irmãos. Quando as pessoas vão enxergando essa diferença em nós, essa é uma clara evidência que nós estamos crescendo a estatura de Jesus, que nós estamos crescendo a estatura do Filho de Deus, que nós estamos nos desenvolvendo, que nós estamos amadurecendo. Então, se algum líder, algum pastor, alguém que tem exercício de fala estiver me ouvindo aqui, ou vai me ouvir em outro momento, através desse vídeo, eu creio, procura fazer uma reflexão sobre quão doce você está sendo ao microfone, quão amável você está sendo, com graça tem tido no seu falar diante do seu público, né? Diante da sua igreja, diante das pessoas que estão te ouvindo, porque isso é muito importante. A carne acha fácil ser de fala afiada e língua rápida, mas a palavra de Deus nos diz para crescer. Veja, é um processo. Olha o texto. Mas crescei na graça, crescei em doçura, crescei em amabilidade, crescei em influência divina sobre as almas, crescei em benignidade. Veja, é um processo. Então, às vezes, a nossa língua ela é muito rápida, ela é muito afiada. O apóstolo Tiago diz que a língua é o menor órgão do corpo, mas é o mais perigoso, ele pode incendiar toda uma cidade. Então, deixemos a fala rápida e afiada da nossa língua e nos preocupemos em crescer em doçura, graça e amabilidade na nossa boca, no nosso espírito. Vamos crescer também desse lado. A palavra de Deus não está falando sobre beleza física, mas a beleza espiritual de uma personalidade que é doce e amável. Por exemplo, o nosso maior exemplo, de que não poderia falar de outro aqui, o nosso maior exemplo é Jesus. Então, veja, olha que coisa linda esse parágrafo. A palavra de Deus não está falando sobre uma beleza física. Às vezes a pessoa é tão bonita, corpo maravilhoso, rosto, cabelo impecável, né?
maquiagem, não sei o quê, o homem, tudo aquilo, barba muito bem feita. Mas às vezes somos hostis, grossos, desrespeitosos, mal educados. E do que vale ter uma beleza física? O melhor é sermos bonitos fisicamente, lindos fisicamente, e também sermos bonitos espiritualmente, tá? Doce de uma personalidade, doce aqui temos uma balança, né? De uma personalidade doce e de uma personalidade amável. Como é bom você conversar com uma pessoa amável. Como é bom você sentar e conversar com uma pessoa doce, uma pessoa centrada, uma pessoa benigna, uma pessoa que te ouve. Eu tenho exercitado muito isso, sabe? Compartilhando aqui com os irmãos. Ouvir mais, falar menos. Então, eu tenho tentado me policiar nesse ponto, porque às vezes a nossa língua é afiada, né? E a gente precisa melhorar muito nisso, como cristãos, sabe? Buscar o caráter de Cristo, a gente fala isso muito na igreja, na nossa igreja aqui, a gente ensina muito isso, absorver o caráter de Cristo e deixar o nosso caráter do velho homem, né? Nosso homem do pecado, nosso homem carnal, é isso também, nossa personalidade. Transformar nossa personalidade na personalidade doce e amável de Jesus, né? Vamos ser mais doces, vamos ser mais amáveis, vamos ser mais benignos, né? Não vamos procurar acabar com o irmão, acabar com a vida dele, com a nossa língua, criticar ao ponto de destruí-lo, né? Olha, essa pessoa não merecia estar aqui, essa pessoa não merecia fazer isso, essa pessoa não tem condições de estar aqui e tal. Tudo pode ser dito, né? Hoje eu falava com algumas pessoas. Tudo pode ser dito, mas tem uma forma de falar, tem um jeito de você falar, olha, que tal você se preparar um pouco mais para depois assumir isso? Que tal você ter esse tipo de postura quando existir esse tipo de situação na sua vida, né? Se portar assim, lidar dessa forma, de uma forma mais tranquila, com mais paz, de forma mais benigna, de forma mais amável, assim como Jesus, né? Eu me recordo, sempre quando às vezes eu me pego nisso, ou falando, ou ensinando, ou estudando sobre isso, eu me pego naquele episódio que Jesus, ele encontra aquela moça, né, que tinha sido pega no ato de adultério, e os machistas lá, os homens, queriam matá-la apedrejada, né? Então, veja, Jesus, de uma forma muito doce, de uma forma muito amável, ele, parece que Jesus estava tão sereno ali, né? Ele diz assim, olha, quem não tiver nenhum pecado, sabe o que é não ter nenhum, não ter pecado? Na verdade, Jesus usa a expressão assim, ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Jesus está dizendo o seguinte, olha, desde o dia que você nasceu, se você nunca pecou, você tem o direito de atirar a primeira pedra. Sabe como que a gente entende isso? Porque foi saindo do mais velho para o mais novo, você pode ler lá. A Bíblia diz que os mais velhos foram deixando primeiro o lugar, né, da pedra, e depois os mais novos. Sabe por quê? O mais velho olhou e falou assim, poxa, eu tenho tanto tempo de vida, e eu já errei tanto, e eu já pequei tanto, eu não tenho direito de atirar a pedra nessa moça aqui, porque eu não estou sem pecado aqui. Então, veja, uma personalidade doce, uma personalidade amável, né? Seríamos miseráveis, fracassados, se tivéssemos que depender da carne para nos ajudar a obedecer ao mandamento e crescer na graça. A carne nunca vai nos fazer crescer, né, irmãos? As vontades da carne sempre vão nos puxar, sempre vão nos levar para o inferno, para o fogo, para a derrota, sempre assim. Como é encorajador saber que em Jesus Cristo há um suprimento pronto de graça disponível para todos nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus nos dá isso, Jesus supre a nossa vida com isso, né? Está disponível para nós de graça. Todos os dias, veja, eu marquei até de vermelho aqui, ó. Todos os dias podemos ir a Jesus Cristo para obter mais da sua doce fala e da sua benignidade. Quer ouvir? Eu acho que eu tenho que melhorar nesse ponto, eu tenho sido muito grosso, eu tenho sido mal educado, eu tenho sido desrespeitoso, eu tenho sido hostil. Como que eu faço? Vá a Jesus todos os dias, todas as horas, todos os momentos e diga, Senhor, coloque da sua fala doce, troca. Eu vou te dar um segredo aqui espiritual. Na sua oração, eu vou te dar aqui o argumento para você orar melhor.
Porque o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos como orar, e o apóstolo Tiago também diz que nós não sabemos como orar. Então, eu tenho aprendido alguma coisa sobre oração, vou te ensinar aqui, se você me permite. Diga assim, ó, Senhor, na sua oração, fala no reino espiritual, você falar tem uma representatividade muito grande. Sabe por quê? Você está unindo o seu ar, o seu hálito, com a palavra de Deus. E aí gera vida, tá? Então, fala isso, não mentaliza, não deseja, não deixe só na sua mente. Fale. É muito importante você falar, usar a sua boca e falar. Isso no reino espiritual tem um segredo muito grande. Então, fala isso na sua oração. Senhor, pegue essa minha fala hostil, pegue esse meu jeito de falar desrespeitoso, mal educado, e troca, Senhor. Troca, transforma, muda isso. Coloca na minha boca as suas palavras doces. Troca a minha natureza de fala de maldade, de crítica para matar as pessoas, de fala hostil, desrespeitosa, e coloca a sua fala doce, coloca a sua fala amável, coloca benignidade na minha fala. Comece a exercer isso. Eu tenho tentado exercer isso, sabe? Na minha oração. E você vai perceber que a nossa natureza vai sendo trocada pela natureza de Jesus. Jesus nunca se cansa. Eu tinha que ter marcado isso aqui de vermelho também. Jesus nunca se cansa de nos prover novas medidas de graça, porque há um suprimento abundante nele. Nunca acaba, tá? Assim como há conhecimento abundante. Então, veja, Jesus nunca se cansa. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas de novo eu vou lá, vou falar isso para Jesus. Irmãos, Jesus ama. Isso nós aprendemos na última quarta-feira aqui na nossa igreja, sobre o livro de Cantares, estudando sobre o lírio, né? A palavra lírio no hebraico significa alegria, gozo. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ama quando nós chegamos a Ele e pedimos perdão pelos nossos pecados. Ele faz isso com alegria. Ele nos perdoa com alegria. Ele não se cansa de prover novas medidas de graça e suprimento abundante para nós. Por quê? Porque Ele é assim. Porque a natureza dele é essa. A natureza dele é de graça, de amor, de benignidade. Essa é a natureza dele. E é disso que nós estamos falando. Trocar essa nossa velha natureza pela natureza dele. Amém? Deus provê conhecimento, né? Nós vamos usar o mesmo texto, mas quero te fazer enxergar o outro lado dessa palavra conhecimento. O mesmo texto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, mas agora marcando aqui a palavra conhecimento. Olha que coisa interessante que eu escrevi aqui. Muitas disputas, mal entendidos e brigas surgem porque as pessoas não têm o conhecimento espiritual para entender umas às outras. Esta é uma das razões pelas quais Deus nos ordenou a crescer em conhecimento. Já viu agora? Tá uma moda, né, no YouTube, pastores montam um verdadeiro ringue. Aquilo assim, desculpa se você gosta disso, mas para mim, assim, é algo... em alguns, eu não vou dizer todos, mas alguns fogem do campo saudável e espiritual e fica parecendo um ringue, né? Um juiz no meio e ali um fica atacando o outro, um quer saber mais que o outro, e as pessoas estão aplaudindo, cada dia mais tem visualizações, porque se está acontecendo com 1, com 2, com 10, com 15, que tem muita gente promovendo, você pode saber que tem plateia, você pode saber que tem público, porque está dando mídia, né? Então, e tem pessoas que amam, olha lá, você viu, fulano de tal, levou o outro lá, e ele foi sobre ele deu um banho nele, nossa, e ele provou por A mais B. Irmãos, assim, qual é a necessidade, às vezes, dessas coisas, né? Acho que a pergunta é essa, qual é a necessidade, às vezes, disso, né? Se for para o nosso crescimento, amém. Se for algo espiritualmente saudável, glória a Deus por isso. Mas se passou disso, acho melhor você trocar o canal. Acho melhor você trocar o vídeo, tá? Porque isso é ruim espiritualmente. Esses rings, entre aspas, eles são ruins. Você acha que não, mas ele é ruim espiritualmente. Traz um sentimento às vezes, de ira, de ódio, de você estar por cima. Veja o pastor lá da minha igreja, ele ganhou no debate do outro. E dá aquele sentimento de que eu sou melhor que você e desculpa, eu não consigo encontrar isso nos evangelhos de Jesus, tá?
Mas não querendo polemizar, é por isso que nós temos que ter conhecimento. É por isso que surgem as disputas, os mal-entendidos, as brigas, eu sei mais que você não sabe nada, você é isso é aquilo. Por isso que Jesus nos diz, crescer em conhecimento espiritual. Porque quanto mais nós conhecemos, mais humilde nós nos tornaremos. Jesus era mestre, era humilde, manso de coração. Mais manso nós seremos. Quanto mais conhecermos de Jesus, mais mansos seremos, mais benignos seremos, mais de paz seremos. Então veja que não tem conexão com essas coisas, tá? Tá bem? Vamos. O verdadeiro conhecimento inclui compreensão e sabedoria moral. À medida que crescemos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, crescemos em seu entendimento e na sua sabedoria. As 4 letras, isso também está conectado com as 4 letras que formam o nome de Deus, e automaticamente também elas estão presentes no nome de Jesus. As 4 letras são Yud, Rei, com H, Vav, com V ou W, e a quarta é Rei, tá? Essas 4 letras do alfabeto hebraico, elas formam o nome Yehová, ou Jeová, que nós pronunciamos, tá? E essas 4 letras representam, Yud representa sabedoria, Rei, a primeira Rei representa entendimento, Vav, a letra V, representa conhecimento, e a última Rei aqui representa prudência. Então, Deus é sabedoria, entendimento, conhecimento, entendimento ou inteligência, tá? Conhecimento e prudência. As 4 letras que formam o nome de Deus estão conectadas com a sua natureza, ou aquilo que ele é: sabedoria, entendimento, conhecimento e prudência. Então, quando crescemos em conhecimento, nós estamos crescendo a estatura de Jesus. Nós estamos absorvendo o caráter de Cristo, a sua essência, né? A essência de Jesus. E Jesus é a sabedoria de Deus. É só você ler Provérbios capítulo 8, versículos 22 adiante. Jesus é a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento, a inteligência de Deus. Então, quando nós crescemos no conhecimento de quem é Jesus, logo, nós estamos crescendo em sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, entendimento e prudência. Quem sabe o quarto é o principal. Muitas pessoas correm atrás da sabedoria, mas a prudência também é algo que nós precisamos crescer, tá? A Bíblia diz em Provérbios que a prudência, ela vem antes da ruína, né? Então, nós precisamos ser prudentes. A Bíblia diz que nós precisamos ser prudentes, como as pombas, como as serpentes. Então, nós precisamos exercer prudência, tá? Encontramos muitos problemas espirituais porque somos incapazes de discernir princípios morais de Deus. Se eu não tenho conhecimento, eu não sei o que é princípio moral. Eu sou incapaz de discernir o princípio moral de Deus porque eu não tenho conhecimento. A própria Bíblia diz, esse é um texto muito conhecido, muitos irmãos gostam de falar. Vós errais ou vós pecais, por quê? Porque não conheceis a Deus e nem o seu poder. Então, quando eu não conheço Deus, quando eu não cresço em conhecimento de Jesus, quando eu não cresço em conhecimento de Cristo, eu também sou incapaz de discernir os princípios morais de Deus. Os princípios morais da lei de Deus. Poxa, mas nós vivemos na graça, nós não vivemos na lei. Tá, mas outro dia eu discutia no bom sentido, né, com o irmão da nossa igreja, um casal de irmãos, estava discipulando eles, e a gente refletindo. Viver na graça significa dizer que nós vivemos num mundo sem lei? Que nós vivemos num ambiente sem lei? Não. Isso não significa isso. Viver na graça não é viver fora da lei, né? Não quer dizer que nós vivemos num mundo sem lei. Então, a lei moral de Deus, ela nunca foi destituída. O próprio Jesus disse, eu não vim destituir a lei de meu pai, eu não vim desfazer a lei de meu pai, eu vim só cumpri-la. E sabe qual foi a lei que Jesus mais cumpriu? A lei cerimonial. Ele cumpriu a lei moral, claro, porque ele não pecou. Mas a lei cerimonial do cordeiro que era morto, seu sangue derramado, essa foi a principal que Jesus veio cumprir. Mas a lei moral, Jesus nunca destituiu. Ora, ele disse, se na lei lá dizia que o adultério era quando você se deitava com a mulher, eu, porém, digo que se você olhar para uma mulher com desejo, você já está pecando. Ué, isso é o quê? Lei ou não? Isso é princípio moral.
Então, os princípios morais, a lei moral de Deus, ela nunca foi destituída. Então, não entenda que, nós vivemos na graça, então eu vivo no mundo sem lei. Não é isso, tá? A graça não quer dizer isso. E a graça, viver na graça não quer dizer viver sempre no pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Depois vocês leem lá. Quando uma situação ou uma decisão é apresentada a nós, dizemos, eu farei isso, não vejo nada de errado nisso. Não é assim que às vezes a gente fala? Deixa eu pegar uma borracha aqui, só para apagar essa parte aqui, para não ficar ruim para os irmãos verem. Mas geralmente é assim que a gente fala, né? A nossa carne fala muito assim. Veja, quando uma situação ou uma decisão é apresentada a nós, a gente fala assim, eu vou fazer. Não, vou meter a cara, vou fazer, e seja o que Deus quiser. Muita gente fala assim, né? Não vejo, eu não estou vendo nada de errado nisso, então vou fazer. Agora, se eu estou crescendo, se eu estou ligado à minha cabeça, se eu estou vivendo liderança e estou buscando viver sob o governo de Jesus, a primeira coisa que eu vou fazer é, Senhor, será que é da tua vontade? Se for da tua vontade, eu irei. Se for da tua vontade, eu farei. O apóstolo Tiago, ele ensina tanto. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, né, da nossa igreja, uma anciã da nossa igreja sobre isso, a gente voltava da igreja. Bem, na verdade, foi quarta-feira passada. E a gente conversava isso no meu carro, né? Eu sempre deixo ela em casa. E a gente falava sobre o que Tiago ensina, né? Se Deus permitir, eu farei. Se Deus permitir que eu vá, eu irei. Quantos de nós, né? E eu falo por mim mesmo, perdemos já esse costume, né? Eu aprendi isso muito com meu pai, sabia? Meu pai é uma pessoa que usa muito esse termo. Ele usa muito esse negócio. Olha, se Deus permitir, amanhã eu vou na sua casa. E para coisas mais simples do mundo. Meu pai sempre usa, né, esse princípio. E às vezes a gente deixa, né, de usar esses princípios, de falar. Veja como é importante nós falarmos, né? E às vezes a gente fala, não vejo nada problema de errado nisso, não. Eu vou lá e vou fazer. Né? No entanto, esse é precisamente o problema. Qual? Esse aqui, ó. Esse. Dizer, eu vou fazer, eu vou, e não tem nada de errado, não vejo que estou errado, e eu vou. Né? Geralmente, irmãos, esse negócio não dá muito certo. Por quê? Porque nós somos cegos, né? Nossos olhos internos ainda não foram abertos para ver o erro de nosso pensamento. E às vezes a gente mete a cara, faz as coisas, e não dá certo, a gente volta, quer brigar com Deus. Deus, não sei o quê, não deu certo, eu fui lá e fiz, e não sei o quê, e agora estou com esse problema, e esse eu resolvo para mim. Né? Geralmente a gente faz isso. Somente quando o nosso conhecimento cresce o suficiente é que somos capazes de discernir o princípio moral básico envolvido em qualquer situação particular. Mas somente quando o nosso conhecimento cresce o suficiente. Quando somos bebês espirituais, quando somos crianças espirituais, e nós já passamos por esses estudos aqui, nós saímos, fazemos a nossa vontade, fazemos o que a gente quer, não vemos problema em nada, não conseguimos ver erro em nada, né? Por quê? Porque nós não somos capazes de discernir o princípio moral. Agora, quando nós vamos crescendo, tomando uma certa estatura, o nosso olho vai abrindo, a nossa mente vai expandindo, o conhecimento vai aumentando acerca de Jesus, a gente olha e fala assim, não. Isso não é para mim, esse ambiente não é para mim, essa amizade não é para mim, essa situação não é para mim, esse tipo de música não é para mim, esse tipo de filme, série, essa televisão não é para mim. Então nós vamos tomando maturidade e nós vamos tendo conhecimento suficiente para discernir princípios morais básicos envolvidos em qualquer situação. Qualquer é qualquer situação, tá? Devemos olhar além da realidade superficial e determinar o princípio subjacente, ou seja, implícito, né? Antes de podermos fazer um julgamento correto, um que seja aceitável a Deus. Veja, devemos olhar além da realidade superficial e determinar o princípio implícito. Analisar o princípio moral, espiritual, antes de poder fazer algum julgamento correto, antes de poder fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão. Isso está dentro do meu princípio moral, está dentro da palavra. Jesus faria isso. Ontem nós aprendemos algumas perguntas na Escola Bíblica Dominical, na nossa igreja, que para eu saber se algo é pecado, para eu saber se algo é errado,
algumas perguntinhas básicas eu preciso fazer para aquela situação, né? Por exemplo, Jesus faria isso? Jesus faria isso que está na minha mente para eu fazer? Ou isso que chegou para eu fazer, alguém me convidou para eu fazer? Jesus faria isso? Essa é uma pergunta interessante para nós. Porque se Jesus não fizesse, ou se Jesus não faria, muito provavelmente nós também não poderíamos fazer. Mas muitas das vezes fazemos. Certamente precisamos crescer diariamente, todos os dias, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e nos princípios morais da lei que ele veio cumprir. Crescer nos princípios morais da lei de Deus. Deus ainda tem as suas regras. Deus ainda tem as suas leis morais. Olha, não roubai, não mata. Veja, o próprio Jesus disse, ele resumiu de novo as 613 leis. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Aqui é o resumo da lei. Amar ao próximo como a mim mesmo é que eu não vou roubar ele, porque eu não quero que ele me roube. Se eu não quero que ele me roube, logo eu não vou roubá-lo. Isso é um princípio moral, essa é uma lei estabelecida por Jesus. Ou não? Amém? Último, Deus provê alimento para nós, tá? Alimento espiritual para que nós possamos crescer. Nós já falamos de fé e amor, nós já falamos de graça e acabamos de falar de conhecimento. E agora vamos falar sobre alimento ou leite espiritual para nós, tá? Aquilo que nós precisamos nos alimentar para que haja crescimento em nós. O leite, no reino natural, é um alimento pré-digerido. Por quê? Porque a comida ingerida por uma mãe, por exemplo, é digerida e transformada em uma substância líquida chamada leite, que é fácil para os bebês digerirem ou comerem, né, ou se alimentarem. Eu sou pai, né, de 3. Então eu sei muito bem o que é isso, né? A mãe come, digere aquele alimento e tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente quando o bebê é bebê, né, recém-nascido. Não pode comer pimenta, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Por quê? Porque vai direto para o leite, e o leite vai servir de alimento para a criança, tá? Então, o leite é isso. Mesmo depois que uma pessoa amadurece o suficiente para digerir alimentos sólidos, ela ainda precisa e desfruta de leite e produtos lácteos, né? Mesmo na nossa fase adulta, vamos tomar aqui o exemplo físico, né? Nós crescemos fisicamente, eu basicamente já cresci fisicamente, não irei crescer mais, só para os lados, né, irmão? E essa parte que a gente corta. A gente continua ainda desfrutando de coisas de leite, né? Leite, o próprio leite a gente bebe, comemos queijos, né? Quantas variedades de queijo temos? Tomamos iogurtes às vezes, né? Bebidas lácteas, né? Para quem é fitness aí, aquelas bebidas lácteas Pro, alguma coisa que agora esqueci o nome. Então, tudo isso é derivado de leite, né? Além do leite natural que o Senhor fornece para nutrir nossos corpos físicos, ele fornece leite espiritual para aumentar nosso conhecimento no reino espiritual, ou seja, um alimento adequado. Um alimento adequado, Jesus ou Deus continua fornecendo para nós esse leite espiritual, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos alimentar sempre, para que nós possamos nutrir o nosso espírito e para que nós possamos nos desenvolver. Deus provê alimento espiritual para o nosso crescimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Usamos hoje muitas palavras de Pedro, né? Muitos ensinamentos de Pedro. Olha o que ele diz, no capítulo 2, versículo 2 da sua primeira carta. Como crianças recém-nascidas desejem o leite sincero da palavra, para que por ele cresçam. Veja, eu já ensinei que João fala sobre criança num estado espiritual. E veja Paulo aqui novamente trazendo a figura da criança para representar ou para mostrar um estado espiritual. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite sincero da palavra, para que por ele cresçam. Então, veja, o leite sincero da palavra, o alimento sincero da palavra, que nós vamos crescer. E isso já foi provido, fornecido por Deus, não por nós, por Jesus. Deus já deixou para nós a palavra. Deus já deixou para nós esse leite sincero. Só basta nós nos alimentarmos. Só basta nós querermos nos alimentar dessa palavra, desse leite sincero. É o que vocês estão fazendo nessa sala aqui hoje. Quantas pessoas estão em vários outros lugares? Quantas pessoas estão em inúmeras outras situações?
Mas vocês escolheram estar aqui, se alimentando do leite sincero da palavra. Quando as pessoas desejaram estar aqui, mas não puderam por conta dos seus trabalhos, por conta de alguma situação de última hora, mas vocês estão aqui, recebendo esse leite sincero da palavra. Então, cresçam. Recebam esse leite sincero hoje, em nome de Jesus, e cresça espiritualmente. Está disponível. Para nós, está disponível a qualquer tempo. Hoje você tem Bíblia física, você tem Bíblia digital no seu celular, no seu iPad. Hoje tem tantas coisas. Nós não temos desculpa para não crescermos, para não nos alimentarmos dessa palavra sincera. Ah, eu não pude ir no culto da igreja. Faça na sua casa. O maior culto que nós fazemos é na nossa casa. O maior desenvolvimento espiritual que nós temos não é na nossa igreja, não é no templo lá, não é no prédio físico da igreja, é na sua casa, no seu trabalho, é no seu quarto de oração. É nos tempos que Deus nos permite ter para que nós possamos crescer. Os pais espirituais, olha que parágrafo. Os pais espirituais devem comer e digerir a palavra de Deus para que, por sua vez, possam ter um pouco de leite sincero para compartilhar com seus filhos espirituais. Lembra da figura da mãe? A mãe come o alimento, ela ingere, esse alimento é digerido, transformado em leite físico para alimentar os bebês. Assim acontece com os nossos pais espirituais. Líderes, pastores, coordenadores, não sei, ancião, eu não sei como que você chama aí na sua igreja. Essas pessoas são responsáveis por comerem a palavra, digerirem a palavra de Deus, para que eles possam ter leite sincero para compartilhar conosco. Porque somos os seus filhos espirituais, somos os seus bebês espirituais. Então, quando eu disse que você precisa permanecer no seu lugar, na igreja onde você está, com o pastor que você está, ao exemplo do lírio, para que você possa crescer, eu disse que tinha algumas exceções. A exceção é quando você não está tendo leite sincero. A exceção é quando você não está tendo alimento sincero, de leite sincero, compartilhado por essas pessoas para que você possa alimentar. Aí eu concordo com o deslocamento. Mas depois de insistir e dizer, pastor, nós precisamos melhorar, líder, eu preciso melhorar, líder, essa palavra precisa ser mais profunda, eu preciso de um leite mais robusto, eu preciso de um leite melhor, né? E aí você tenta, procura esse leite, não encontra, aí eu entendo que você precisa se desenvolver. E aí você precisa ir para onde existe leite sincero, sem mistura. Eu vou falar disso aqui agora. Você precisa de um lugar, de um leite não adulterado, tá? E o que é que adultera o leite da palavra de Deus, Kelvin? O leite sincero é leite integral, não adulterado. O homem adultera o leite da palavra de Deus colocando um separador chamado raciocínio carnal. Se você está participando de um grupo, se você está participando de uma igreja, se você está participando de alguma coisa que o leite não é o leite sincero da palavra, é um leite adulterado, é um leite não integral, é um leite desnatado, é um sinal de que está havendo raciocínio carnal em cima da palavra de Deus. E quando existe raciocínio carnal, esse raciocínio carnal é um separador. Ele é algo que adultera a palavra. E você não está sendo bem alimentado, porque esse leite adulterado é um leite desnatado, que não está sendo suficiente para o seu crescimento. Veja, no momento em que esse separador do homem termina de tirar o que a mente carnal diz pertencer, ou seja, aquilo que pertence à mente carnal, ele começa a separar. Não, isso é da dispensação do Antigo Testamento. Não, isso é da dispensação do Novo Testamento. Não, isso era só para a igreja primitiva. Não, você tem que entender que isso aqui na Bíblia foi só para os judeus, e você precisa entender que isso aqui é para os gentios. Não, isso aqui é para a nossa geração, é para o nosso tempo. Não, isso aqui é para os tempos futuros. Isso é raciocínio carnal. Isso é separador. Isso é tirar o leite integral, colocar o leite desnatado. Veja, o apóstolo Paulo, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, é um texto que nós já estudamos muito aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e é apta ou é digna para ensinar, redarguir, corrigir
e ensinar o homem em justiça o caminho reto. Toda escritura é divinamente inspirada. Não só o Antigo Testamento, não só o Novo Testamento. Não tem essa de que é para a igreja primitiva, não tem essa que é para os judeus, não tem essa que é para os gentios. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando as pessoas, se você está num ambiente onde a pessoa começa a separar, quando a pessoa começa a usar o raciocínio carnal, não, isso aqui não pode, não, isso aqui é para aquele povo, não, isso aqui é para nós, isso aqui ficou lá atrás, isso aqui era só para a igreja primitiva, começa a se atentar. Porque está havendo um separador que está adulterando o leite sincero da palavra de Deus que era para chegar até você. E esse leite adulterado está fazendo com que você não cresça, está fazendo com que você não se desenvolva. Essa separação, né, está arrancando a rica nata, veja, eu coloquei até entre aspas, da verdade que foi removida. Porque não há separação na palavra de Deus do ponto de vista de escritura divinamente inspirada. Porque toda escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, redarguir, corrigir e mostrar a maneira correta de viver, que é o que eu acabei de dizer. Amém? Glória a Deus por isso. Há pouca substância no leite desnatado. Veja, os leites, se você for no mercado e comprar um leite desnatado e comprar um leite integral, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Por quê? O leite desnatado é aquele leite ralo, é aquele leite aguado, é aquele leite que você coloca no copo, você consegue ver assim, ó, do outro lado, né? Agora, o leite integral não. O leite integral é aquele que não foi arrancado as substâncias dele. Ele pode até ser industrializado, mas ele é aquele leite que você olha, coloca no copo e você não consegue ver do outro lado. Há pouca substância no leite desnatado. Pouca substância. Eu não estou dizendo que não tem nenhuma, mas há pouca substância no leite desnatado para sustentar um corpo espiritual saudável. Então você está numa crescente espiritual e você começa a receber leite desnatado, você começa a dizer: ai, parece que eu não estou crescendo, parece que eu não estou desenvolvendo. Por quê? Porque está havendo um separador. E certamente não há mais nada para produzir qualquer novo crescimento espiritual dentro de você. Por quê? Porque o leite está sendo desnatado. Se você está vivendo períodos assim, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com a pessoa da sua igreja. Diga: pastor, vamos melhorar um pouco, vamos aprofundar mais, vamos elevar o nível desse negócio, vamos deixar de beber leite desnatado, vamos beber leite integral, quero te ajudar. Mas ajude o seu líder, ajude o seu pastor. Quando diluímos a verdade, ou seja, quando misturamos água, né? Misturamos água na verdade da palavra, destruímos a vital substância que produziria crescimento. Graças a Deus, não temos que tentar sobreviver com uma dieta de leite desnatado. Se desejarmos, ansiarmos sinceramente, ansiarmos intensamente pela posse, muito tempo depois, o leite sincero da Santa Palavra de Deus, ele nos dará os desejos do nosso coração. Ou seja, ele nos dará crescimento, tá? Ele nos fará crescer. Esse leite sincero da Santa Palavra de Deus, sem mistura, sem água, um leite integral, um leite gostoso, um leite que nos dá sustância, um leite que nos dá força, um leite que nos sustenta espiritualmente. Esse leite é o leite que nos faz crescer. E por último, eu coloquei aqui uma frase: crescer espiritualmente a cada dia é possível. Porque veja, nós temos tantas coisas, Deus já deixou tantas coisas. A sua palavra, Jesus Cristo, fogo, água, sangue, fé, amor, graça, conhecimento, alimento. Deus já deu tanta coisa. Só basta nós querermos crescer. Só basta nós querermos nos desenvolver. Pegar esse conhecimento que eu estou dando para vocês. Pegar essas chaves preciosíssimas, mesmo que básicas, mas preciosas. E colocar isso em prática, colocar isso no seu dia a dia. Oração, lembra que eu ensinei sobre oração? Colocar essas coisas nas orações de vocês. Para que, pouco a pouco, gota a gota, num processo, numa jornada, vai havendo o crescimento espiritual dentro de vocês. Amém? Para a nossa reflexão e para a nossa conclusão, até aqui vimos que
além de nos dar exemplos visíveis de crescimento, quais são os exemplos visíveis de crescimento que nós vimos, Kelvin? Me relembra? O lírio, nós vimos, é só você rever as aulas. A parábola da espiga, nossa, é uma parábola que nos ensinou muito. A parábola do semeador, que nós falamos na aula passada, poxa, uma parábola que nos ensina muito. Exemplo visível. Jesus desenhou, eu desenhei aqui para vocês também, trouxe várias imagens, tá? Deus, além disso, Deus proveu por meio da sua palavra o Espírito, todos os elementos necessários para o crescimento. Além de tudo visível que nós vimos até aqui hoje, Deus ainda proveu elementos necessários para o crescimento. Fé e amor, graça, conhecimento e alimento, que é o leite espiritual. Nosso homem espiritual amadurecerá à medida que nos valermos da fé, do amor, da graça, do conhecimento e do leite espiritual. A verdade sincera ou o alimento, né? Que são encontrados no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem de reflexão, de conclusão que eu queria deixar para vocês. Então, aqui eu quero orar junto com vocês, agradecer a Deus por esses dias, por essas segundas-feiras que nós passamos. De novo, hoje estamos finalizando. Para quem chegou depois, hoje eu quero finalizar com vocês esse sistema básico sobre crescimento espiritual. Na próxima segunda-feira, eu vou ensinar vocês a como manusear o dicionário Strong. Tem muitas pessoas me perguntando, Kelvin, como estudar no dicionário Strong? O que fazer, como baixar, como que eu faço para poder estudar, como analisar, e eu vou explicar tudo isso em uma aula, tá? E depois nós vamos fazer uma pausa novamente, basicamente de umas 3 segundas-feiras, porque nós vamos ter convenção aqui no Brasil, né, os pastores da Guatemala estão vindo, e aí nós vamos ter uma folguinha aí de umas 3 semanas, e depois eu quero voltar com o tema com vocês, estudando sobre os dons espirituais, tá? Os dons do Espírito. Eu quero ensinar vocês sobre isso, então nós vamos fazer essa aula, tá? Depois que nós voltarmos dessas mini férias, mas eu vou avisando vocês lá na nossa comunidade sempre, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas segundas-feiras que nós tivemos, por essas aulas que nós tivemos, por essa expansão de mente, tá? Se você não conseguiu entender, reveja essa aula, me procure, me manda um WhatsApp, me procure de alguma forma, para que nós possamos tirar as suas dúvidas, as suas perguntas, e que você possa crescer e desenvolver também. Amém? Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esses dias que nós passamos aqui. Obrigado por cada segunda-feira que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos crescer, Senhor Deus. Nos dê cada dia, Senhor Deus, o nosso leite espiritual, o nosso alimento, para que nós possamos nos alimentar, porque somos bebês, somos crianças em Ti, Senhor, e estamos crescendo, estamos procurando crescer. Obrigado pela fé e o amor. Obrigado pela sua graça, Senhor Deus, pelo conhecimento que o Senhor nos dá em Ti a cada dia. Senhor, eu quero frisar aqui a palavra graça. Senhor, nos faça crescer em amabilidade, nos faça crescer em amor, nos faça crescer em doçura. Troca, Senhor Deus, a palavra hostil da nossa boca, troca, Senhor Deus, a palavra mal educada, troca, Senhor Deus, a palavra desrespeitosa da nossa boca, Senhor, por uma palavra doce, por uma palavra amável, por uma palavra benigna, Senhor Deus, por uma palavra alegre, Senhor Deus, que da nossa boca saia palavras de doçura, que da nossa boca saia palavras benignas, Senhor Deus, em nome de Jesus. É no Teu nome, Senhor Deus, que nós oramos, é no Teu nome que nós pedimos, porque foi este nome que o Senhor nos deu, e nós agradecemos muito por isso. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos e te louvamos. Amém. Então,